Este ano, o GT de Língua Portuguesa está pesquisando e desenvolvendo um trabalho com o tema Variantes Linguísticas, cujo objetivo é oferecer subsídios para os professores de língua portuguesa, pois, de acordo com um levantamento feito pelos assessores de todo o Paraná, a grande dificuldade dos nossos alunos é com produção e interpretação de textos. Portanto, pretendemos assessorar nossos professores no desenvolvimento de projetos usando esta linha de pesquisa. E visando enriquecer esse trabalho, convidamos a autora do Atlas Linguístico do Paraná, professora doutora Vandercy de Andrade Aguilera, do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Estadual de Londrina, que nos falará sobre variantes linguísticas. Eu resolvi começar hoje com o ensino de português e a variação linguística, colocando em primeiro plano o ensino e depois a variação. Então, essa dinamicidade da língua, que não era observada até há pouco tempo, está chamando a atenção dos nossos educadores, com muito atraso, porque já na década de 60, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que o fracasso na escola estava vinculado à variedade linguística dominada pelos alunos. Nós estamos atrasados em pelo menos 40 anos. Bem, então nós começamos. A língua é uma instituição social. Ela nasce dentro do grupo, nasce na família social, ela nasce dentro de uma sociedade, nasce como uma necessidade de comunicação, uma necessidade de interação do ser humano. E é uma faculdade, como vimos, específica do homem. Então, nós temos dentro da língua falada, e agora então eu vou separar aquilo que é fala daquilo que é escrita, né? Não que sejam modalidades antagônicas, mas elas são complementares, uma vai estar baseada na outra, principalmente a escrita vai se basear na fala. Então nós partimos aqui da fala, das diferenças que nós ouvimos, das diferenças que nós podemos registrar na fala dos nossos alunos. Nós também podemos iniciar dizendo que o Brasil, durante 400 anos, foi um país essencialmente rural. Nós vamos verificar, podemos até dizer 450 anos, nós podemos verificar que até 1950, 25% da população estava nos grandes centros, estava na cidade, era uma população urbana. 25%. Isso em 1950. E, logicamente, 75% da população estava no campo. Então, nós somos um país de base rural. As cidades do interior foram se desenvolvendo a partir do litoral. Mas mesmo assim, mesmo no litoral, a nossa cultura ainda era rural. A partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, é que as cidades do litoral passaram a ser mais urbanas, nesse sentido de valorização de uma língua culta, de uma língua padrão emanada de Portugal, dada a influência da corte portuguesa no Brasil na época. Até então, nós tínhamos comunidades isoladas, comunidades dispersas pelo interior de todo o Brasil e principalmente levada essa cultura e essa fala pelos bandeirantes ali do litoral de São Paulo. Considerando então que o país, que o Brasil é um país de base rural, quer dizer, essencialmente rural, durante 450 anos, é impossível imaginar que em 50 anos nós fôssemos dar um salto de qualidade, entre aspas, e nos tornarmos urbanizados do dia para a noite. Poucos de nós aqui podem dizer que são essencialmente urbanos. As nossas raízes são rurais. Quem veio para o norte do Paraná em 1930 não veio para uma cidade, veio para conquistar um pedaço de terra e fazer a sua lavoura de café.
Então, nós vamos considerar na nossa fala a fala rural do Paraná. Nós vamos considerar aquelas diferenças que nós vamos registrar na fala dos nossos alunos. E eu coloco essas diferenças num contínuo. Por que um contínuo? Porque eu não consigo separar linguagem rural de linguagem urbana hoje. Por quê? Aquela massa que era rural veio para a periferia da cidade, que são os nossos alunos hoje, com toda uma tradição rural, com um repertório rural, com formas e expressões linguísticas rurais. Esse êxodo que ocorreu nos últimos 50 anos, que fez com que as cidades de 25% da sua população passassem até a 85%, nós temos cidades no Brasil, no Paraná, com 100% de urbanização, sem nenhuma escola rural, sem nenhuma comunidade rural. Se nós pensarmos que essa massa veio para a cidade, nós não estávamos preparados para enfrentar essa realidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as leis de ensino, assim, bem rapidamente, só para situar como o professor era feliz até 1950, 1970 e não sabia. Então, as realizações do português falado na modalidade rural. Essas diferenças, elas estão em vários níveis linguísticos. Na fonética, no léxico, na morfologia, na sintaxe, no discurso, na construção da frase. Mas nós temos alguns registros que são fortemente estigmatizados. Por exemplo, alternância de lê e rê. Clássico por clássico. Almoço por almoço. Problema por problema. Né? Saiu até uma crônica esses dias da revista Época que o maior problema do Brasil nessa crise política é realmente um problema. Porque poucos são aqueles que vão à CPMI e que conseguem articular problema. Uns dizem problema, outros dizem problema. Então o maior problema seria resolver este primeiro para depois resolver o segundo. Agora essa alternância do lê para rê, ela é histórica. Ela está no latim. No latim vulgar nós tínhamos lírio, que deu o nosso lírio. Ninguém estigmatiza o nosso lírio, mas estigmatiza o nosso clássico. Nós temos também a iotização do iê e a consequência urbanizada da hipercorreção. É a folha, é o galho. Né? Nós temos então essa iotização, essa passagem do iê palatal para o iode. E nós nos espantamos quando o aluno escreve o galho, a folha, né? E tantos outros registros com essa iotização. E de tanto a escola reforçar que não é folha, é folha, que não é galho, é galho, o que é que os nossos alunos fazem? O que é que as pessoas semi-cultas fazem, que tem um pouco de escolaridade? Passam para a hipercorreção ou superurbanização. Ela então vai mostrar que a sua fala deixa de ser rural e passa a ser mais urbana, e aí então ela veste as meias e empina um papagaio. Né? Essa é a hipercorreção. A iotização, ela também é histórica. Ela está na passagem não do latim para o português, mas dentro da formação das línguas românicas. Ninguém estranha o francês quando ele diz la vie é belle. A cidade é bonita. Esse la vie já foi la ville em francês. E hoje é la ville. La fille, a menina, já foi la fille em francês. Hoje é la fille. Ninguém estranha essa iotização da língua francesa, que é uma língua românica, e nós estranhamos dentro da língua portuguesa, achando que é um erro
tem considerado que é uma fase da história da língua portuguesa. Nós temos depois a redução das proparoxítonas e a respectiva hipercorreção. É o hóspede ou é o hóspede? Então, uma tendência de tornar paroxítona as palavras proparoxítonas. Por que há essa tendência? Porque as proparoxítonas em língua portuguesa são um número muito reduzido. Se nós olharmos aqui, fizermos uma relação dos objetos, das coisas que temos aqui dentro da sala, nós vamos encontrar um número muito reduzido de proparoxítonas. É cadeira, é mesa, é livro, é flor. Nós vamos encontrar paroxítonas e oxítonas. Paroxítonas muito mais, e vamos encontrar lâmpada e óculos, né? E praticamente só, porque nós temos janela, temos vidro, temos ferro, etc. A tendência é regularizar aquilo que é irregular. Se a maioria das palavras é paroxítona, por que não hóspede, por que não relâmpago? Mas a escola tem que corrigir. O lugar de se aprender a língua padrão é na escola. Com todo respeito que as variantes merecem, que as variedades eles merecem, mas o aluno foi para a escola não foi para reforçar o seu dialeto rural, mas foi para assumir um outro dialeto para certas ocasiões. E aí então ele faz a hipercorreção. Não é mais rubrica, é a rúbrica. Né? Então, nessa tentativa de então falar de acordo com a linguagem mais curta, com as formas eruditas, que são proparoxítonas. Nós temos também os casos de metástese e de hipértese. Metástese é a transposição do fonema dentro da mesma sílaba. Quem é que vai a uma loja e pede 2 entretelas para colarinho? Alguém aqui já foi à loja buscar entretela quando tem? Ou então quando diz para a costureira, eu quero com entretela a minha gola? Ninguém. Todos nós usamos a intertela, né? Colocamos uma forma popular, porque se nós nos dirigirmos à balconista pedindo uma entretela, ela não vai nos dar nada, ela vai dizer que não tem, né? Então nós vamos ter que adequar a nossa fala, embora saibamos que existe essa outra forma que estaria de acordo com a norma padrão, nós temos que optar por uma forma popular para podermos fazer então a comunicação. O estrovar, não estrova agora, depende do nosso dialeto norte paranaense. Nós dificilmente nos lembramos que é estorvar, não estorve. Se bem que já seja uma palavra meio arcaica, né? Os jovens nem sabem o que é o estrovar. A partilheira, ela é muito comum, porque se faz uma analogia com as partes. Por que não partilheira? Né? Porque prateleira, lugar de colocar pratos, já era. Hoje não se coloca o prato na prateleira, né? Ele se coloca no armário e nem se lembra que existe uma parte lá que seria então a prateleira. O iogurte, isso aí está em todas as camadas. Até meus alunos da faculdade, de repente, pedem licença para ir comprar o iogurte, né? E esquecem do iogurte, fazem hipértese e transpõem fonemas de uma sílaba para outra. Quando não, vão amarrar o cardápio que está solto, né? E nós temos aí o cadarço que vai nos indicar a forma padrão. E muita gente fica entretida durante a aula, né? Mas ninguém fala que ela está entretida, nós falamos que ela está interdita. Ela se interter com tudo, né? Imagine se nós fôssemos usar o verbo entreter, ele se entreteve durante a aula. Vem a mãe, diz qual o problema? Aí ele fica entretido durante a aula, ele se entreteve durante muitos minutos. Nós não faríamos a nossa comunicação. Nós temos também muitos casos de nasalização, né? Incitar no lugar de evitar. Tá? Nós temos a mortandela no lugar de mortadela. Nós temos o mendigo no lugar do mendigo. E são processos normais na língua, porque o prefixo in forma muitas palavras do português. Forma infeliz, forma indiferente e forma o igual. Analogia, porque esse in ele é muito produtivo,
língua. E por que então nós vamos agora recriminar este aluno porque fez uma analogia? O importante então é dar a ele a outra forma que é aceita socialmente. Então nós vimos até aí os casos de registros fonéticos altamente estigmatizados, né? Nós não aceitamos essas formas. Por outro lado, existem formas que nós, professores, usamos. E nós não marcamos como uma fala não padrão, porque ela já está disseminada na fala tanto dos não letrados, como daqueles que já têm até doutorado ou pós-doutorado. E vamos ver alguns casos deles. Apócope do R do infinitivo ou do futuro subjuntivo ou insubstantivo do R final. Então, eu vou cantar, eu vou falar para vocês, eu vou contar. Isso não é fortemente estigmatizado, não é muito marcado, porque está na fala de ponta a ponta do país. Desde o Oiapoque ao Chuí, nós temos a redução, a apócope, a queda deste R final. É cantar, é partir, é sorrir, né? E não há este estigma. Essas formas não são muito estigmatizadas, tem um baixo índice de estigmatização, porque elas estão em todo o Brasil, em todas as camadas sociais. Então nós temos lá o VD, se ele vier, ele é um contador. Esse contador ele já está mais estigmatizado do que o infinitivo e o futuro subjuntivo. A monotongação de E para E e de O para O, ninguém nota mais. Nós não temos mais preconceito em relação a essa monotongação. Nós vamos falar que fomos à feira, né? Vamos à cabeleireira. Quem é que se preocupa em dizer a minha cabeleireira? Ninguém, não é? Então isso aí não tem alto poder de estigmatização. É uma forma que já está aceita. E nós temos trabalhos, aí teses, dissertações de alunos, desde o Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Temos teses de dissertações que foram feitas mostrando o alto índice de monotongação, independentemente da região, independentemente do grau de cultura. Agora, o que pesa aí é o policiamento ou não da linguagem. Claro que se eu estiver falando para uma plateia como vocês, eu vou me preocupar em usar a feira, né, o livreiro, eu vou me preocupar em acentuar esse ditongo. No mais, na fala descontraída, é a feira, o livreiro e a cabeleireira. Né? E isso, essa insistência da escola em mostrar para o menino que ele escreveu feira e não feira, leva à hipercorreção da bandeja, da igreja e do caranguejo. Tá? É uma reação natural de fazer essa analogia e fazer essa generalização. Passar um fenômeno, um fato, para os demais fatos semelhantes. Nós temos também a distogação, que também não é estigmatizada. Da próxima vez, nós, 3, 10. Isso está dentro do nosso dialeto, é uma variante regional. E nós estranhamos quando temos colegas que dizem 3, 10. Luz ainda, nós quase não falamos Luiz. Né? Nós temos muitas regiões do Brasil em que há essa distogação, principalmente carioca. Né? Mas em outros casos, principalmente com um E e uma sibilante, nós sempre colocamos um I epentético ali, uma semivogal, para mostrar essa distogação. As variantes que nós apresentamos, esses registros, operam no nível da fonética. Mas no nível do léxico, nós temos muitas diferenças também. E temos, dentro do Atlas Linguístico do Paraná, nós temos casos belíssimos de recuperação histórica de uma fala do século XVII, de um português brasileiro que não estava registrado em lugar nenhum.
E isso é interessante, nós preservarmos, nós professores de português, mostrarmos que existem outros nomes para as mesmas coisas, que existem outra forma de dizer a mesma coisa com o mesmo valor de verdade. Só que nós temos que alertar que esta forma diferente, ela vai obedecer a determinados contextos. Ela vai ter que estar adequada, essa forma, ao contexto, ao meu falante, ao meu ouvinte, ao ambiente em que eu estou. Nós temos no livro do léxico regionalismo, temos neologismo, temos arcaísmo. Eu sempre brequei meu carro. Eu breco meu carro até hoje. E eu tenho uma dificuldade enorme de me lembrar dos freados. Tanto que eu escrevi ali, porque se eu tivesse que me lembrar agora, eu não vou frear nunca. Eu puxo o breque de mão. Faz parte da minha faixa etária essa diferença. E essa diferença etária, quer dizer, de acordo com a minha faixa etária de 60 anos, mais um pouquinho, mas eu faço 60 aqui. Tá? Quer dizer, essa diferença pode estar mantida lá na linguagem rural. O meu aluno pode vir de casa falando do breque, falando em brecar. Os colegas urbanos podem ridicularizar, porque um menino de 10 anos não vai brecar nunca, ele só vai frear. E aí, nós nunca, lá no campo, ele campeia o gado, ele campeia também a caneta que ele perdeu. Porque ele passa de um campo semântico para o outro. Se procurar o gado lá alongado é campear, procurar alguma coisa perdida dentro de casa também é campear. Vou campear minha blusa para poder sair. Tá? Então, nós ignoramos que ele vive num outro contexto. Ignoramos a sua cultura, a sua tradição. Todos os seus traços culturais herdados dos seus antepassados e que ele traz de uma forma belíssima para a escola, e nós não sabemos aproveitar essas diferenças para mostrar que elas são históricas, que elas estão dentro da história da língua portuguesa, que ninguém cria nada é aleatório. E nós temos lá, eu vou pedir para minha mãe se ela me deixa ir para tal lugar. O pedir é o lugar do perguntar. Isso é muito comum, principalmente em comunidades de origem italiana. Né? A gente verifica, eu vou pedir para o professor me explicar. Né? No lugar de vou perguntar ao professor sobre o que ele fala, eu vou pedir, no lugar de perguntar. E o cuitelo, esse aí eu gosto sempre de colocar, que é o nosso beija-flor. Vocês querem um nome mais sonoro, mais bonito para um beija-flor do que um cuitelo? Para mim não existe. O cuitelinho é o máximo que existe para designar um beija-flor. E ele está aí ocupando uma extensão muito grande da zona rural paranaense. E nós desprezamos, e nós desconhecemos, e não valorizamos. Nós temos o esturricado. Quantas vezes, mas o que é esturricado? É seco, é hirto. Né? Então, o esturricado é muito nosso. Fulana da Jururu. Jururu é um nome de base indígena e que nós mantivemos aí durante 300, 400 anos para dizer que ele está amuado. O jururu é como uma ave ali fechada. O amuado é como a mula. A base é o mula. Né? Também entristecido e triste. Tem gente que paga 20 paus por um livro, outros preferem pagar 20 reais. E esses 20 paus está na fala da moçada. Os meus netos, isso aí custa 20 paus, ou 20 pila, né? Sem essa de preferência. Né? E os reais, quer dizer, o Brasil mudou tanto de moeda que muitos preferiram viver no passado, viver do conto de réis, né? No lugar dos 1.000 reais. Meu pai foi chofer de praça. Dificilmente me lembro na hora de dizer que ele foi motorista de táxi. Primeiro que nem era táxi na minha cidade, né? Era carro de aluguel. E ele era chofer de praça. Hoje é taxista. Numa cidade como São Paulo,
Paulo, onde há muitos nordestinos, as crianças nordestinas não compram bala, porque senão vão achar bandidos, assassinos, né, com tendência assassina. Eles compram confeito. E quando eles pedem o confeito lá no bar, o dono do bar, que é paulistano, não sabe que ele quer a bala. E quando ele oferece a bala, o menino se ofende porque ele não quer matar ninguém. Né? Então, gera esse conflito entre pessoas da mesma geração, mas que dominam variedades diatópicas, variedades regionais distintas. A minha filha mudou para Chapecó recentemente e ela pediu biscoito de polvilho. Não tinha. Mas a minha neta gosta muito de biscoito de polvilho. Não tinha. Ela disse, mas aquilo lá, isso é rosca de vento. Então, aprendemos mais uma, é rosca de vento. A rosca para nós tem um significado completamente diferente, é um bolo completamente diferente, é um alimento completamente diferente. Né? Lá é a rosca de vento. Muitas diferenças no léxico, elas vêm por analogia. Eu mostrei aí em cima muitas diferenças de base diatópica, quer dizer, rural, urbano, norte, sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná do Norte, Paraná do Sul, Nordeste e Paraná, Nordeste e São Paulo, né? E variação diastrática de níveis sociais. O falante urbano não fala cuitelo, o falante urbano fala beija-flor, o falante rural é que vai usar o cuitelo. Né? E mostrei também diferenças diacrônicas, né? Um falante de 60 anos e um jovem de 20 anos. Mas muitas diferenças no nível do léxico estão baseadas na analogia que se faz diante de uma palavra nova. Existe uma palavra nova, eu não conheço essa palavra, eu vou fazer a adequação dessa palavra àquilo que eu tenho internalizado. Eu vou adequar ao meu conhecimento de mundo. E aí, um vereador aqui de Londrina disse que aquele promotor gosta de brilhar diante dos aerofólios. Ele diz aerofólio no lugar de holofotes, ele disse, porque ele é mecânico, ele trabalha com carros. Então, quando ele viu holofote, a primeira palavra com a qual ele fez a analogia do seu mundo, seu conhecimento de mundo, foi com os aerofólios do carro. E então, o promotor gosta de aerofólios, mas não do carro, mas sim das luzes, né, da imprensa e da televisão, etc. Fazer uma cariação no lugar de acariação. Colocar cara a cara duas pessoas é acarear essas testemunhas, ou acusado e testemunha, réu e vítima, sei lá, é réu e acusado. Então, o que ele fez? Cariação. Nós temos que pedir cariação dos dois, né? Porque cariar de dente era o mais comum. E ele talvez tenha relacionado dente com boca e com fala, eles vão falar e vão fazer a cariação. Isso porque eles são conviventes. No lugar de conivente. Conivente, que palavra é essa? Não tem significado para ele. O conviver, o convivente, sim. Porque o conivente, na verdade, é um confidente. Ele vive no crime, vivenciou a cena ilegal. Por isso ele é convivente no lugar do conivente. Então vejam vocês, toda diferença linguística, ela não é aleatória. Ela tem uma base. Ela tem uma base histórica, ela tem uma base emocional, ela tem uma base linguística, uma base do conhecimento, de uma base cultural. O cuitelinho não está aí por acaso. O cuitelo quer dizer faca pequena. Porque o biquinho do beija-flor se assemelha a uma pequena faca que vai lá no interior da flor. Então, essas variações ocorrem no nível do léxico. Já vimos a fonética, agora do léxico, e agora vamos para a morfologia. O uso de prefixos, como nós vimos lá o in legal, né? Como se o in ali, e é história.
ele forma também palavras de sentido negativo colocado perto do infeliz, perto do feliz para formar o infeliz. Só que quando ele diz ilegal, nós não aceitamos que ele tenha feito uma associação do in prefixo, né? E sabemos, exigimos que ele identifique a regra de que, começando a palavra por ler, esse ne perde a nasalidade, perde a nasalidade, fica ilegal. Então nós ignoramos, nós exigimos que ele saiba essa regra de fazer assimilação de fonemas contínuos. Uma pessoa que morreu asfixiada. Ele não conhece a palavra asfixia, que é uma palavra difícil, asfixia. Ela conhece o fixar, fixada, então morreu asfixada. É o emprego do prefixo. E as ruas de Londrina, todas aburacadas. O A aí, prefixo, vai ocupar o lugar do ex, o cheio de buraco, né? O aburacar no lugar do ex-buracar. E temos também sufixos que são muito produtivos. Eu fui uma vez a um congresso no Rio de Janeiro e havia uma discussão dos professores ali, professores de vários níveis, e uma professora se levantou e disse: olha gente, essa discussão vai até quando? Estávamos discutindo língua portuguesa, a redação dos alunos. Né? Então, essa formação, discutir mais o são, fez uma associação pertinente, só que inadequada, que não é aceita pela norma. Depois nós temos outro nível de diferenças, né? Outro nível linguístico onde vão se operar as diferenças, que é a sintaxe, na concordância, na regência, na colocação, na ordem. E nós temos então a concordância verbal e nominal, que é aquela que principalmente na fala nos traz grandes problemas. Né? Que nós vemos que nós mesmos, né, na nossa casa, nós vamos reduzindo os S, vamos comendo os S. Né? E aí então nós temos os degrau, mas também temos uma hipercorreção, uma analogia com uma outra regra das palavras terminadas com al. Animal, animais. Avental, aventais. Degrau, degrau. Colocação de pronomes. Hoje, nós estamos verificando em documentos do século XVII, a próclise era muito mais frequente no século XVII, aqui em documentos do Paraná, a próclise, me passa, me garante, do que o passa-me, ou garanta-me, garante-me, né? Passe-me, mas o que passa é muito mais frequente no português brasileiro e já está tendo jornais e revistas aí de renome. A ordem das palavras na frase: sujeito, verbo e objeto seria a colocação privilegiada na língua portuguesa. O menino matou o gato. Se foi o gato que matou o menino, o gato matou o menino. Sujeito, verbo, objeto. E até aí, os nossos alunos não têm problema na concordância. Dificilmente, quando já tendo um nível de alguns anos de escolaridade, ele vai dizer que os gatos morreram. Dificilmente. Mas ele vai dizer: morreu 2 gatos. Por quê? Nós invertemos a ordem natural, ou mais comum do português. Nós colocamos o verbo e depois o sujeito. Tá? Então, essa ordem VS, que aqui eu coloquei objeto e verbo, né? Mas não, é verbo e sujeito. Então, chegou as férias. Chegaram as férias. Vejam, as férias chegaram. Então, essa ordem, chegou, verbo, e depois o sujeito depois, é que vai trazer muitos problemas na formação do plural, na concordância verbal de frases como essa. Né? Então, o problema está no emprego da ordem
dos termos na oração. É o caso de sintaxe. Terminada a nossa exposição sobre os níveis de fala onde ocorrem as diferenças, fonética, léxico, morfologia, sintaxe e concordância, a concordância dentro da sintaxe, nós gostaríamos de falar um pouquinho dos objetivos do ensino do português e a prática escolar, né? Prática escolar. Nós tínhamos então aquela lei 4.024, que muitos de vocês nunca ouviram falar, porque vocês são jovens, né? Mas eu vivia 4.024, 5692, e agora essa outra lei de diretrizes e bases eu só tomei conhecimento por terceiros, né? Mas eu sou da época da lei 4.024. Então, na década de 60, o objetivo do ensino da língua portuguesa era ensinar a ler e escrever corretamente. Por isso que eu disse que nós éramos felizes e não sabíamos que a nossa preocupação era com a norma culta, com a gramática normativa, ignorando todas as outras normas, todas as outras variedades. Então, a preocupação da escola era passar todas aquelas regras da gramática normativa. E ele tinha que sair da 8ª série, que naquela época era o ginásio, da 4ª série do ginásio, e no máximo ali, né, quer dizer, deveria já no 2º grau, ele já vir com todo esse aparato para só aperfeiçoar as regras. A nossa preocupação era com a gramática normativa, ler e escrever corretamente. Depois, com a evolução, o objetivo do ensino da língua portuguesa é conhecer as diferentes formas de expressão e usá-las adequadamente de acordo com a situação. Então foi um grande avanço, porque nos Estados Unidos, na década de 60, as autoridades educacionais estavam muito preocupadas com o alto índice de repetência das camadas populares, principalmente os negros e os latinos. Então havia um alto índice de reprovação. E os sociólogos que cuidavam dessa parte da educação, eles eram unânimes em atribuir esse déficit linguístico, esse déficit linguístico e déficit cultural, ao déficit social. Se ele é pobre, negro ou latino, ele vive num ambiente pouco propício para o desenvolvimento da linguagem. Os pais não conversam com eles, quando conversam tudo errado, né? Aspas. Isso então fez com que os sociólogos fossem cada vez mais procurando suprir essas deficiências da casa, da família. Trazendo então para a escola, já no pré, né? Construindo aquelas escolas de primeiro mundo para abrigar crianças menores de 7 anos, né, que pudessem então estar em contato com outra língua e com professores que pudessem então ensinar a falar corretamente. Então, depois de alguns anos investindo nessa educação de base para suprir a deficiência da família, eles chegaram à conclusão que não resolvia o problema. Aí é que entra o Laborde, que nem era linguista, mas entra com a sua teoria. Por que os alunos repetem? Por que os alunos não sabem ler? Então ele começa analisando a situação de exame. Antigamente, vocês sabem, havia o exame para passar do 1º para o 2º ano. E esse exame era realizado pela inspetoria, pelos inspetores, por outras autoridades que não da escola. Então teriam que ser autoridades diferentes que pudessem então avaliar o ensino. E aí então o menino, o negrinho, sentava ali, o professor alto, branco, né, legítimo representante da raça americana, dizia para o menino: leia. Abria o livro, leia. O menino não lia nada. Quando lia, lia tropeçando, lia soletrando, lia morrendo de medo. E aí então a reprovação em massa. Começando por aí. Se ele foi acostumado durante um ano com uma professora, então, este exame era crucial para ele. E provocava esse índice alto. E aí ele era repetente e deixava de falar na série seguinte. E aí então, com Laborde, que começam as pesquisas, que depois vem para o Brasil na década de 80, e agora
em 2005, nós estamos aí vendo esse grande movimento para tornar os professores conscientes dessas diferenças linguísticas. Não mais ensinar a ler e escrever corretamente, mas fazer com que eles se apropriem de diferentes formas de expressão. Vimos então a valorização dos vários tipos de texto como transmissor de mensagem e das várias formas de expressão de leitura e interpretação. Vocês que trabalham com poesia em sala de aula, vocês que trabalham com fotografias, com imagens, com textos não verbais, têm assim uma riqueza imensa para mostrar a intenção da revista, a intenção do jornal. Quem é que viu a Veja de um mês atrás, em que aparecia a palavra assim, Lula em preto, e o fundo, aliás, em branco, e o fundo todo negro? Você se lembra? E estava Lula com 2 L's, só que Lu e o A brancos, e o Lê vermelho. Não me lembro vermelho, em outra cor. Então, a mensagem ali que muitos leram: Lua, Lula, Lula, Lua, Lua caindo, o escuro do céu, e aquela lua se apagou. E na Veja da semana passada, não sei se vocês viram, é a caixa do sabão Omo. Todo o desenho gráfico, até eu era para ter trazido na pressa e deixei em casa. Eu ia trazer as 2 capas para vocês observarem. Quanta leitura se faz a partir de uma imagem. E nós estamos vendo que as escolas estão explorando bastante isso. Quando eles querem ridicularizar com um político, ou com uma autoridade, ou com uma pessoa qualquer, nunca o jornal ou a revista mostra essa pessoa no seu melhor sorriso, na sua melhor imagem, no seu melhor ângulo. Vai mostrar uma cara distorcida, ele no pescoço do outro, parecendo um siamês. Então ele vai mostrar sempre ele fazendo um muxoxo, uma cara ruim. Você pode observar. Você vê a intenção do jornal, a intenção da revista, o que ele quer passar. E esse leitor crítico nós não estamos formando na escola. Nós temos que mostrar para o menino se aquele jornal, se aquela revista, ela é imparcial. Se ele está dando a notícia neutra, e que não existe notícia neutra. Por mais objetivo que seja a mensagem, ela tem subjetivismo, tem emoção por trás. E nós temos que mostrar isso. Então, hoje, nós sentimos que a escola está valorizando muito estes textos do dia a dia, os textos do cotidiano do aluno. Então, essa valorização dos vários tipos ou vários gêneros de texto, né? Nós saímos, então, da preocupação de ensinar a norma culta, que na realidade era aquela norma culta, mas de Portugal, que talvez nem exista em Portugal, nunca vai existir no Brasil, mas é aquela norma culta da gramática, com todas as suas regras e milhares de exceções. Passamos então, evoluímos, pedindo então uma norma padrão, quer dizer, nós vamos ensinar uma norma padronizada no Brasil, sem aqueles estigmas, né, do vender, da feira, mostrando a língua num contínuo, e chegamos às normas de uso. O caipira, aquele iletrado, aquele que nunca saiu da roça, ele fala a língua de acordo com a norma. Existem regras no falar dele. Ele não fala invertido, ele não fala de trás para frente. Ele tem normas de uso. E essas normas não são valorizadas pela gramática normativa. Eu acho que o grande objetivo da escola é conhecer as diferentes formas de uso da língua portuguesa falada no Brasil. E para isso estão os atlas aí, né, que vão mostrar essas diferenças diatópicas, procurando valorizar. Por último, então, olhar as diferenças linguísticas como traços da nossa trajetória histórica. Essa nossa trajetória histórica é muito importante que nós mostremos para os alunos que esse papagaio, ou essa folha,
ou esse qualquer, tem uma razão histórica. Eles fazem parte da evolução da língua. Todos aqui, quem fez letras, leu Camões, leu os Lusíadas. E a troca do L pelo L era sistemática no século XVI. Então fazem parte de uma história cujo uso está ultrapassado, que deve ser então privilegiado um uso mais moderno, porque a língua evolui assim como os costumes evoluem. Ninguém mais compra um gramofone, compra um som. Ninguém vai mais comprar um disco de vinil, a não ser que ele seja um colecionador. Ele vai preferir um CD e agora DVD. Então, a língua evolui, os costumes evoluem, a sociedade evolui. A língua tem que acompanhar, a escola tem que acompanhar essa evolução. Mas, por favor, não vou entender as minhas palavras aqui como um incentivo à baderna. Não, o lugar de ensinar a língua padrão é a escola, gente. Não vamos deturpar nada disso. Vamos aproveitar o que ele traz de história e ressaltar o valor histórico da sua fala e vamos mostrar uma outra forma de falar e de escrever. A formação da sociedade atual, como ela se formou? Vocês, quando abrem uma goiaba muito madura, que vem um bichinho branco lá dentro, vocês dizem que aquilo lá é o quê? Cadê meu caipira? Claro, é o bigato, gente. É o bigato. Quem é que não conhece a palavra bigato aqui? Levanta a mão. Não conviveram em comunidades de base italiana. O norte do Paraná foi formado por paulistas imigrantes italianos que se localizaram, se alocaram no interior de São Paulo e vieram para cá. E é o nosso bigato aqui, a gente abre uma goiaba madura e vê bigato. A gente não vê o bicho da goiaba, depois do Ziraldo, só que a gente viu o bicho da goiaba. O coró também a gente vê, é tupi, mas o bigato não está no Aurélio. Por que não está no Aurélio? É errado? Não. O Aurélio Buarque de Holanda é carioca. Ele conhece o dialeto carioca. Ele nunca fez uma pesquisa aqui no norte do Paraná e no interior de São Paulo para saber que o bigato é nosso. E vamos lutar por ele até a morte. Essa é uma contribuição das diferentes etnias, com toda a riqueza que esses imigrantes trouxeram para a nossa língua. Os japoneses, os sírios, os libaneses, os russos, os poloneses, os espanhóis, os portugueses, depois mais recentes, e os diferentes grupos sociais, A língua, como eu disse, é um contínuo. E agora eu vou ditar 6 frases e gostaria que vocês memorizassem. Nós chegou na escola. Nós cheguemos na escola. 3. Nós chegamos na escola. 4. Nós chegamos na escola. 5. Era o seu frase. Nós chegamos à escola. Para vocês observarem que a língua é um contínuo. Nós temos o mais estigmatizado até o mais prestigiado. Eu acredito que nenhum de nós aqui vai se incluir no nós chegou na escola. Mas também acredito que nós não vamos estar incluídos no nós chegamos à escola. Que todos nós aqui vamos no cinema. Nós vamos no Catuai. E nós não vamos chegar à escola às 2 horas. Nós vamos chegar na escola às 2 horas. Então, a língua é um contínuo. E nesse contínuo nós temos a forma mais desprestigiada e a mais prestigiada. Para fazer meu merchandising, ele não está à venda, mas eu gosto de falar do meu Atlas, porque é o meu filho mais novo. Eu vou mostrar algumas cartas mostrando essa variedade incrível linguística que nós temos no Paraná e que nós não valorizamos. Essa carta, quando eu perguntei como se chama isso aqui que cobre o olho, no Paraná, de ponta a ponta, a primeira forma é capela. Capela do olho. É a forma mais produtiva
e está em todo o Paraná. Primeira lição, a única lição aqui é capela do olho. Vejam a beleza dessa palavra. Capela é diminutivo de capa. Capela lembra algo sagrado da igreja. O que é a pálpebra, que não tem significado nenhum para nós. E é uma palavra até paroxítona. Então, a capela paroxítona é muito mais concreta, ela é muito mais palpável. Além de representar uma capa pequena, uma capinha, ela preserva aquilo que nós temos de mais valioso e que nos coloca em contato com o mundo. Temos outras variantes que depois vai pestana, capa, sobrancelha, pele e couro. Uma vez apareceu a pálpebra. A pálpebra, porque pálpebra é muito difícil de se incorporar ao vocabulário rural. Depois, essa é uma outra carta, também do Atlas, que eu julgo muito interessante, e com ela eu recuperei uma palavra da minha infância. Quando eu pergunto assim, quando a gente tira todos os grãos da espiga, quando a gente abre a espiga do milho e vê que tem pouquinhos grãos, como é que chama essa espiga? Eu tive desde espalhada em todo o Paraná, frango, restolho, ralo, e eu fiquei feliz com essa aí, íngreme. Íngreme. A minha mãe é do norte de São Paulo, na divisa com Minas. E quando nós íamos fazer pamonha, ela abria a espiga e ela dizia, essa não porque está em vinho, essa não porque está em vinho. Claro que eu, já no ginásio, achava que minha mãe falava errado. Eu nunca encontrei essa palavra em lugar nenhum. Depois, quando eu fiz lá na Câmara de Londrina, como eu dissertação de mestrado, apareceu esse ingrim aqui. Inguiro, inguirim. E aí eu vou ao dicionário e consigo achar o ingrime, que é uma palavra do norte de Portugal, significando aquele alho, o alho inteiriço, aquele alho que não tem dentes. Então, o alho que nasce inteiriço, que não tem dentes. A analogia que os ancestrais da minha mãe fizeram foi notável. Eles conheciam a plantação de alho lá no norte de Portugal. E esse alho era um alho ingrim que nascia diferente dos outros, parecia mais uma cebola, né? Com um gosto de alho. E transpuseram para a realidade do Brasil, onde eles entraram em contato com o milho como base da alimentação, para salgado e para doce. E aí transpuseram essa ausência de dentes, de grãos, para... E aí veio o xoxo, veio o galo, veio o mal-granado e veio o dente de velho. As formas, aí não vai aparecer muito bem, mas eu vou ler alguma coisa para vocês. Vocês imaginam que o nosso R parte, verde, porta, seja de que região do Paraná? Ao norte. Eu também achava isso. Esse R retroflexo está em quase todo o Paraná. Ele está em Cascavel, ele está em Ponta Grossa, ele está em Castro, está em Palmeira, está no Paraná, norte do Paraná todinho, perto de Curitiba. Carcanhá. Nós temos bem no centro Guarapuava, Carcanhá. Então, esse R retroflexo, ele veio, esse R caipira ou retroflexo, ele veio com os mineiros e paulistas deste século. Mas eles já estavam, em algumas regiões do Paraná, na região dos tropeiros, do século XVII e XVIII. Este R é histórico, ele está aí há muitos séculos. Essas cartas vão mostrando a importância de se conhecer a língua para se desenhar a história. Aí nós temos útero, como se chama o lugar no corpo da mãe onde fica o bebê antes de nascer. A resposta, mãe do corpo, que foi trazida pelos portugueses. Poucos pontos do Paraná, eles associam mais a mãe do corpo ao útero da vaca ou da égua, mais do animal. E todas as formas possíveis de útero, raríssimas vezes por paroxítona, mas é útero, úter,
Útero é até um útil. Útero não tem sentido, o que é útero? Agora o útil sim, ele tem uma utilidade, a analogia. E as outras passagens da paroxítona para paroxítona. Essa carta aqui, ela mostra uma divisão bem nítida da fala do norte com a fala do sul. Nós falamos para aquela ave preta que come carniça por urubu, enquanto os nossos irmãos do sul falam corvo para o mesmo referente, para a mesma ave. Essa carta aqui, ela vai mostrar a extensão do arco da velha. O que é o arco da velha? O que é o arco da velha? Mentira! Arco-íris. Arco-íris. Só que isso ficou para nós urbanos, isso é coisa do arco da velha. Quer dizer, coisas inacreditáveis, coisas mágicas, coisas inalcançáveis, coisas do arco da velha. Foi o nome que a igreja quis colocar para substituir arco-íris, porque íris é o nome de uma deusa grega, da mitologia grega, da cultura pagã. E a igreja, na Idade Média, procurou retirar tudo aquilo que lembrasse a cultura pagã. Colocou arco da velha escritura, aquele arco da aliança de Deus com os homens para depois do dilúvio. Ele mandaria então aquele sinal do céu, aquelas faixas coloridas depois da chuva para dizer: com isso nós firmamos o contrato entre o divino e o humano. E que os antigos chamaram de arco-íris, em homenagem à deusa grega que levava mensagens de amor por toda a esfera celestial, levando as mensagens de amor. E quando ela passava, como era mensagem de amor, essa mensagem era toda colorida. E a igreja então passou para a Arco da Velha e ficou ainda no inconsciente dos nossos falantes rurais. Vejam a extensão do Arco da Velha no Paraná. Ela coexiste com o arco-íris, com todas as potencialidades mágicas do arco-íris. Nós só usamos o Arco da Velha no contexto de coisas mentirosas, ou coisas enganosas, ou coisas antigas, coisas inatingíveis. Essa carta aqui, eu acho assim maravilhosa, porque que nome vocês dão para aquela banana que nasce grudada que a gente não pode comer as duas? Felipe. Esse Felipe é maravilhoso. Esse Felipe é nosso, é aqui do norte do Paraná, foi trazido pelos mineiros e paulistas. Não existe no sul. O Felipe não chegou lá. Mas nós temos a Inconha. Quem é que conhecia Inconha? Olha, de onde você é? Eu não sei, mas é que dei aula antes da Marana, mas não tem muita expressão aí. Exatamente, olha lá. Tamarana, sul de Londrina, que não pertencia a Londrina historicamente, linguisticamente, está mais ligada ao Ortigueiro, lá em Inconha. Inconho, do tupi, fruto grudado. Está lá no litoral, muito forte no litoral, vai pegando uma parte, sobe um pouquinho ali onde ele vai mesclar com o Felipe, mas o Felipe é nosso. Né? Finalmente, eu mostro aqui uma coisa também que eu não sabia, descobri com as minhas andanças pelo Paraná, que no Paraná coexistem duas formas para aquela florzinha amarelinha, que a gente faz um chá amarelinho para dor de barriga. Para nós é a camomila e no sul é a maçanilha. Maçanilha, ou maçania, como era mais comum. Bom, gente, eu recomendo a leitura desse livro da Estela Maris Bortoni Ricardo. Nós cheguemos na escola. E agora? Eu acho que ele não é um livro assim com um assunto único, mas são vários capítulos que ela selecionou ao longo dos seus 20 anos de pesquisa,
ela então selecionou os melhores textos que ela produziu e colocou nesse livro. Então, cada capítulo é um texto diferente. E há muitos aqui que nós podemos aproveitar para o nosso dia a dia, para ficarmos mais seguros de como enfrentar a diversidade linguística dentro da sala de aula. Muito obrigada pela oportunidade. A RTE de Londrina agradece imensamente à professora Vandercy por ter prontamente aceitado o nosso convite para nos ministrar esta brilhante palestra sobre um tema que empolga a todos que trabalham com a linguagem. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade.